Ele é doutor em economia pela Universidade de Chicago, dos Estados Unidos. Está à frente do movimento Brasil Eficiente, que propõe a simplificação fiscal e maior eficiência nos gastos públicos. Nós vamos conversar agora com o economista Paulo Rabelo de Castro. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Estivemos juntos lá em Comandatuba, no Fórum de Comandatuba, na Bahia. Aliás, você deu um show de competência na apresentação que você fez sobre a simplificação da reforma tributária, que é um dos temas que nós vamos abordar hoje na nossa entrevista. Eu queria, antes de falar da simplificação fiscal, ter os headlines da economia brasileira este ano. Quais são esses headlines? Quais são os pontos mais importantes da economia brasileira? Um pouco de futurologia, em duas palavras, somado à performance da economia brasileira até o final de abril, estamos aí chegando no final do mês de maio. Quais são as perspectivas? Sim, eu antes queria fazer um disclaimer, como se diz em inglês, uma ressalva. Competência e show deu você em Comandatuba pela qualidade política e pela qualidade de trabalho que eu vi lá, não só sobre reforma tributária, como sobre o tema importantíssimo da educação no Brasil. Você realmente é um craque, é um campeão, João. Obrigado. Parabéns mesmo. E falando da economia, são dois os temas principais hoje. O primeiro deles é um negativo, que é a inflação volta, o dragão já está botando fogo pela boca. É um assunto muito sério, o governo está totalmente consciente disso, a presidenta Dilma está realmente sensibilizada e colocando a equipe para atacar, mas eu acho que vai ficar fora da meta, do limite superior da meta por alguns meses. Você acha então que o governo, de forma geral, o governo Dilma, vem cumprindo nestes primeiros meses, vamos dizer, nesses primeiros 120 dias, de maneira correta ou faltam atitudes, faltam medidas? A Federação do Comércio fez um painel sobre minha coordenação que revelou, por exemplo, numa pesquisa qualitativa que os primeiros 100 dias, então eram 100 dias do governo Dilma, são bem avaliados por formadores de opinião e até pelo público em geral. E que num cotejo com a administração Lula se sai tão bem quanto ou até ligeiramente melhor. Mas é preciso fazer uma ressalva, o tempo está passando. E no governo, João, é interessante, o telespectador também às vezes não sabe disso. O tempo psicológico no governo é muito menor do que aqui no nosso mundo. Mal começou, já está terminando. Então, uma observação importante. Dizem, e é fato, quer dizer, não é lenda, que há que se ter, sobretudo no primeiro ano de governo, aquelas medidas, vamos dizer, mais duras, mais difíceis, elas têm que ser colocadas em votação ou em prática, se não for o caso de ser colocado no Congresso Nacional. Que é o caso da reforma tributária, não é? Esse é um ponto, porque em 2012 não haverá clima no Congresso para uma discussão desse tipo. Por quê? Você vai perguntar. Porque é ano eleitoral, nós temos eleições municipais no Brasil, e quando há eleição, não há razão. A emoção se sobrepõe à razão, as questões políticas se sobrepõem as questões de fato e de direito, aí você não consegue. E pior, não é? Porque, João, 2012, do ponto de vista dos políticos, praticamente antecipa 2014. Isso. Na cabeça do político, não na nossa, na minha, na sua, mas o político já está pensando se vai ser a Dilma a concorrer e a ganhar em 2014 ou quem vai ser o candidato ou serão os candidatos de oposição. Eles já estão trabalhando nesse calendário. Isso na eleição 2012, você colocou bem, vai aflorar plenamente. Portanto, vai acabar antecipando a discussão das eleições de 2014, com a sucessão presidencial e também a sucessão nos governos estaduais. Quer dizer, o ano estratégico é 2011. É nesse ano que nós temos que emplacar, e nesse sentido faço uma ressalva, até a título de colaboração, construtivamente, o presidente Dilma tem que apresentar com um pouco mais de clareza qual é o seu programa de trabalho. Já não falo nem programa de governo. O que ela se propõe a fazer, além do belo e importante objetivo de erradicar a miséria. Erradicar a miséria se faz com crescimento, aumentando a taxa de investimento do país, mas a gente não está vendo a mobilização ainda em torno desse aumento da taxa de investimento. Isso é muito importante, uma boa notícia que eu queria dar. Você disse quais são os temas de 2011. Um, negativo, eu disse, a inflação aí comendo feio. Mas eu até tenho um certo otimismo de que haverá um certo refluxo para a banda de 4,5 a 6,5, no máximo.
Mas a boa notícia é o aumento da massa de salários, a massa de rendimentos, ou seja, público nos shoppings, nos supermercados, consumindo mais. A nossa previsão é de que a massa de rendimentos, João, cresça este ano sem inflação, ou seja, por cima da inflação, cerca de 5,5% no Brasil. Hein? É muito expressivo. E por cima de um excelente 2010. A gente fala 5,5%, mas estava no fundo do poço. Cresceu 5,5%, não é tanto. Não, 2010 foi um ano excepcional. Um ano excepcional. Aliás, você bota foi o melhor mais... ano da década. E aí talvez você bota junto mais... com 2008, claro. O melhor ano da década. Então, se você somar 5,5% de crescimento real, mais 6,5% de inflação, nós estamos falando aí de uns cerca de 12% na média de aumento do poder de gasto de um cidadão que vai ao supermercado. Ou seja, o mercado de consumo continuará aquecido. Muito aquecido. Riscos da inflação existe. Até por causa disso. E o governo ainda gastando demais. Bom, sobre força política e sobre o ataque, nós vamos conversar com você, Paulo, no próximo bloco, e vamos mergulhar um pouquinho nessa proposta da reforma tributária, que alguns chamam de fatiada, eu prefiro utilizar a expressão de uma reforma simplificada, que pode fazer tanto efeito positivo na vida econômica do país e, conforme você já mencionou, é este ano. Se não for feito este ano, não será 2012, há o risco de não se fazer em 2013 e terminarmos o governo Dilma sem esse assunto prosperando como deve. Eu acho que é um alerta importante, cidadão, brasileiro, patriótico da sua parte, vir aqui num programa de grande audiência e dizer: Presidenta Dilma, é hora de agir e agir rápido. Mesmo que seja de modo segmentado, tem que ser um segmentado urgente. Mas há que se começar. Bem, e no próximo bloco nós voltamos então com o economista Paulo Rabelo de Castro. Fique agora com a dica.